Oi pessoal, boa noite. A gente está aqui com o Dr. Drauzio, a gente preparou essa live meio de emergência, né? Porque eu não sei se o dia para vocês começou da mesma forma que começou para mim, mas eu estava lendo notícias que a gente já estava até se acostumando um pouco de coronavírus, né? Ah, aumentou um pouquinho, agora está 60, agora não sei o quê, mas de repente a gente começou a sentir um clima de alarme, assim, nas pessoas muito mais preocupadas. E aí, a gente teve a ideia de fazer, né, essa live porque... Live de urgência. Uma live de urgência, mas apesar da urgência, é justamente porque o alarme é o que a gente menos precisa agora, né? E aí o Dr. Drauzio falou um pouco pra gente o que escreveu, né, um texto pra Folha que vai sair, a gente decidiu falar com ele e com o Dr. Esper, que é um infectologista parceiro nosso aqui do site, quem acompanha deve ter visto ele em vários programas nossos já. Ele está atendendo agora, mas pode ser que ele chegue no meio, e aí a gente vai abrir espaço aqui para ele se juntar à nossa conversa. E pode ser que ele nem chegue, coitado, porque ele está tendo um dia muito ocupado, né? Muitos pacientes, muita gente cheia de dúvidas. Né? Para um infectologista, a gente imagina como deve estar sendo Deus agora. me livre. Ainda bem que você não é. Então a gente vai dar algumas orientações, né? Porque como o Dr. Drauzio falou nos últimos vídeos sobre corona, essa é uma situação que vai exigindo alterações, né? Uns ajustes no nosso comportamento, o que a gente tem que fazer. E aí hoje mesmo, antes você estava falando pra gente, né? Então acho que é legal para começar, Drauzio, o que a gente tem que ter em mente agora que o vírus parece que começou a ter mais casos, né? Exponencialmente mais casos no Brasil. Olha, Luiz, vamos raciocinar o que aconteceu até aqui, comparando com como a epidemia se comportou em outros países, né? Os primeiros casos aconteceram na China, foram detectados na China no começo de dezembro. A gente não sabe se aconteceram outros casos antes dessa detecção, mas o fato é que lá isso aconteceu no início de janeiro. Se você observar de lá para cá, você vai ver em quantos países a infecção se generalizou. Sim. E você vê que todas as medidas para a contenção do vírus falharam. Uhum. E não foram poucas. Na China isolaram uma área com 30 e tantos milhões de pessoas. Sim. A Rússia fechou a fronteira com a China. Aí apareceram casos rapidamente em outros países da Ásia. Teve aqueles 2 hospitais que fizeram em tempo recorde. Rapidamente. Né? Aí a Coreia do Sul, um monte de casos também, até Singapura, Hong Kong, Tailândia. A doença começou ali, Japão, começou a se espalhar ali pela Ásia. E você olha aquelas imagens que aparecem na televisão, polícia, o exército na rua, tentando conter as pessoas, para as pessoas não saírem de casa. Na Itália agora, o país parou completamente. Sim. Bom, essas medidas não serviram para nada? Não, serviram. Lógico. Provavelmente, dessa forma, nós conseguimos que a epidemia demorasse mais para se espalhar em alguns lugares. Sim. E essa demora é importante, porque dá tempo para você organizar os sistemas de saúde e se preparar para aquilo que vem, não é? Sim. Bom, então, mas não conseguimos conter. E hoje a Organização Mundial da Saúde já considera uma pandemia. O que quer dizer o seguinte, que eu e você, que estamos aqui no Brasil, corremos o mesmo risco aqui do que em outros países. Uhum. Você pegar os primeiros casos brasileiros, como é que foram? Foram pessoas que viajaram para outros países, especialmente para a Itália e para outros lugares, como os Estados Unidos, por exemplo. Bom, então agora começam a surgir no Brasil os primeiros casos de pessoas que se infectaram sem ter saído do Brasil e sem ter nenhum contato com pessoas que vieram de fora. Uhum. Isso quer dizer o quê? Que a doença começa a se espalhar independente dos casos que vêm de fora do país. Sim. A gente chama isso que começa agora uma disseminação comunitária. Sim. Que é a mais perigosa por quê? Porque é aquela que a doença sai do controle, que a infecção sai do controle, não a doença. Ela sai do controle. Você pode se infectar na comunidade em que você se encontra. Antes você tinha que entrar em contato com uma pessoa que tinha viajado, agora não. Agora a doença vai se espalhar pelo país. Como aquele primeiro caso que ele fez uma festa para 30 pessoas na família, aqueles familiares estavam sob risco. E aí você controla fácil, porque você acompanha esses familiares e aí testa esse pequeno grupo e vê o que vai acontecer com eles, né? Certo.
Muito bem, agora não, isso vai se espalhar pelo país. E o que vai se espalhar rapidamente... A epidemia nos outros lugares sempre começou com um número de casos, vinha num ritmo e de repente começou a aumentar muito. Sim. Então, eu acho que agora, nas próximas 3, 4 semanas, nós vamos ter uma expansão grande do número de casos. Muito bem. Nessa expansão, a expansão não vai ser homogênea. 210 milhões de habitantes, então vamos dizer que 20% ficassem infectados, nós temos 40 e tantos milhões de... Não é assim. Você imagina uma trabalhadora que mora no extremo da Zona Leste e vem de condução para o trabalho. Ela tem uma chance muito maior de se infectar do que um lavrador que está ali no Ribeirinho, no Pará, que vai remando na canoa dele para chegar na agricultura. Sim, tem contato na com roça bem menos gente. Lógico. Então, não vai ser homogêneo. As características das regiões brasileiras também não são iguais. Sim. Sul, norte, leste, o sudeste, o centro-oeste, não são iguais. Sim. Então, nós vamos ter pontos em que vamos ter mais casos. Cidades maiores não são iguais às pequenas. Você pode ter uma epidemia numa cidade pequena e pode ter uma epidemia numa cidade grande que atinge muito mais gente. Sim. Né? E essas características todas vão dar uma epidemia muito desigual no Brasil. Sim. Coisa que em vários países não é assim. Na Itália, por exemplo, tem uma desigualdade entre regional, mas não como a nossa. Né? Sim. Então, nós vamos enfrentar essa fase agora. Vamos ver em várias regiões do país, você vai ter surtos com mais gente infectada. Sim. É grave isso? Depende. Depende do ponto de vista, depende de como você analisa. A epidemia é uma epidemia de uma doença geralmente benigna. Eu vou insistir nesse ponto porque tem uma importância muito grande depois. É uma epidemia de uma doença geralmente benigna. Geralmente quanto? O que quer dizer o que é geralmente benigno? Pois é, quer dizer que, pelos dados todos que nós já recolhemos hoje, nós temos aí pelo menos 80% das pessoas infectadas desenvolvem um quadro clínico que dá tosse, coriza, é indiferenciável de um quadro de resfriado. 80%. E aí você tem uma parte aí de 80%, aí alguns dizem que mais, 85% até 90%, mas vamos partir desse número. 80% vão pegar o vírus e vão ter um pequeno desconforto. E você tem aí uns 20% que são pessoas que vão ter complicações pulmonares. Algumas delas têm um pequeno quadro de pneumonia, que não vai ser grave, e esses casos se curam espontaneamente. Mas você vai pegar pessoas que vão precisar ser hospitalizadas. Quais são essas? As que têm falta de ar, especialmente. Você não pode, num pronto-socorro, mandar para casa uma pessoa que está com falta de ar. Mais novo ou mais velho? Não interessa a idade. Se está com falta de ar, tem que ficar no mínimo em observação. No mínimo. Certo. Porque você não sabe como aquilo vai evoluir. Pode ser que essa falta de ar passe e você possa dar alta. Mas pode ser que piore. Pode ser que essa pessoa precise de oxigênio por inalação. E aí ela tem que ter esse oxigênio. Não dá para fazer isso em casa sem controle médico. Né? E você tem um grupo dessas pessoas em que a falta de ar vai ser tão grave, o comprometimento, a inflamação que vai ser provocada nos pulmões vai ser de tal ordem que você vai ter que ter ações mais drásticas. O que é mais drástico depois que você tentou dar oxigênio, tentou melhorar as condições respiratórias e não conseguiu? Aí você é obrigado, o doente com um desconforto grande. Aí você tem que entubar. Tá. Tem que entubar, e se você entuba, você tem que ligar num aparelho de ventilação. E esse aparelho de ventilação vai, então, mantendo a pessoa viva, oxigenando bem os pulmões, até passar essa crise, porque nós não temos remédio, não temos medicamentos específicos contra o vírus. Então essa pessoa está internada a partir desse momento? Está internada. Então, e aí, o que vai acontecer?
Aí eu acho que a gente tem que analisar a epidemia sob dois aspectos. O primeiro aspecto é o individual. Uhum. O aspecto individual qual é? Quantos anos você tem, Luiz? 36. 36 anos. O que a gente sabe dos números chineses, que são números bastante sólidos, porque na China tudo é um bando de gente. Sim, tem muita amostra. Eles reúnem milhares de casos no instante. Sim. O que eles encontraram lá? Criança abaixo de 10 anos não morre, nenhuma, zero. Uhum. Maravilha, né? Ótimo. O que nós não sabemos é se essa criança abaixo de 10 anos que adquiriu o vírus não teve sintomas ou teve sintomas mínimos, né? Criança normal, o nariz escorrer um pouquinho, sim, uma coisa leve assim, né? Um pouquinho de tosse. A gente não sabe se elas não vão funcionar como vetores de transmissão do vírus para os familiares. Ah, não sabe? Eu achava que tem. Nós não sabemos. Quer dizer, a gente sabe que é possível isso, mas não sabemos qual é o impacto. Tá. Quantas dessas infecções dos mais velhos vêm das crianças pequenas? Muito bem. Então, as crianças não morrem. Entre os 10 e os 40 anos, o índice a mortalidade é baixíssima. Na China, foi de 2 casos para cada 1.000 infectados. Isso é 0,2? 0,2%. É. Então, eu posso garantir para você que você não vai morrer de coronavírus, sim, a menos que seja muito azarado demais. Eu sou. Então, esse é o ponto aqui. Até os 50 anos, a mortalidade não passa de 1%. Tá. O problema são os mais velhos. A partir de 60? A partir de 60 e poucos anos, a partir de 70 anos especificamente. De 70 a 80 anos, a mortalidade chinesa foi para 8%. E a partir dos 80 anos foi para quase 15%. Bom, esses casos são graves. Né? Aí a mortalidade sobe. Então, esse é o problema individual, pessoal. Sim. Quer dizer, você pode andar por aí, normal, tomar cuidados elementares, de lavar a mão, né? Porque lavar a mão é muito importante. Sim. Guardar uma certa distância das outras pessoas. Evitar aglomerações, sim, né? Não se expor, porque mesmo que você pegue um resfriado comum, vagabundo, não é agradável. Já é chato. Não é agradável. E o vírus se adapta bem. Sim. Eles calculam que cada infectado transmita aí para entre 2 e 3 pessoas, cada um. Então vai espalhando dessa maneira. Sim. Muito bem. Esse risco é maior para pessoas que têm idade. Sim. Então, esses têm que tomar muito cuidado. Cuidado mesmo. Evitar sair, pode ir para a rua, andar, não tem problema nenhum, ao ar livre. Mas evitar aglomerações. Né? Evitar chegar muito perto de pessoas. Certo. Evitar muita visita também. Além dos mais velhos, não tem aquele grupo também de imunodeprimidos? E aí, é isso que eu ia dizer. Esses têm que tomar esse cuidado. Agora, eu ainda hoje falei com um amigo, me ligou, ele é diretor de um presídio. Sim. E ele recebeu um transplante e toma drogas imunossupressoras para inibir a rejeição do transplante. Sim. Trabalha num presídio. Sim. Eu disse, olha, sai daí. Já tem aglomeração. Sai daí, ele vai ficar no meio daquele bando de gente, os presídios nossos são apinhados, né? Você vai ficar nessa confusão aí, e se você pegar o vírus, para você pode ser uma doença grave. Sim, sim. Então, esses que têm... Porque tem uma diferença, você pega uma pessoa de 80 anos, hoje, tem mulheres de 80 anos, sim, homens de 80 anos, estão ótimos, estão super bem, sim, então tem um corpo igual ao seu. Sim. E você pega outros com 60 anos... obesos, com diabetes, pressão alta, sim, às vezes tem doenças cardíacas. É lógico que para esses casos, embora não estejam na faixa acima de 80 anos, pode ser pior, sim, provavelmente. Claro. Né? Bom, então no plano individual, não me assusta a epidemia, sabe? Não me assusta mesmo, de verdade. Eu acho que existe um pânico, um exagero. A internet, para essa coisa, divulga as notícias mais absurdas que você pode imaginar. Sim. E o professor Esper chegou. O Esper chegou agora, então ele vai se juntar a nós. Esper, eu vou dar um lugar aqui no centro para você, tá? Esper, coloca o microfone, fica tranquilo. Então eu estava dizendo, né? Essas pessoas...
entra em pânico com essa loucura toda que está acontecendo aí pela internet. Né? Esse clima você sentiu, esse que eu falei no começo? Sei lá, começou a ter uma sensação de repente, assim, né? As coisas que correm, que vem da Itália, as notícias, está morrendo todo mundo, que tá... É verdade também. Sim. A mortalidade da Itália é mais alta. A mortalidade da Itália é mais alta do que em outros países, mas até agora está ao redor de 5,6% a mortalidade. Mas espera, nós estávamos conversando aqui e eu comecei dando um panorama geral da epidemia, dizendo o que está acontecendo, e estavam agora, o Luiz me perguntou se eu ficava assustado com isso. Eu digo que nós temos dois caminhos aí para pensar. O primeiro é pensar no risco individual. Você, ele, eu, que é um risco para a população total, um risco que eu acho muito baixo, que não justifica essa loucura toda que está acontecendo. São Paulo hoje já tem filas nas portas dos supermercados, né? As pessoas vão enlouquecendo e, na verdade, esse risco é estratificado, não é igual para todos, né? Muito mais baixo para outras pessoas. Então, isso que eu acabei de dizer. Agora, o problema para os serviços de saúde pública, esse é grave. Esse é grave. Grave por quê? Porque o povo que entra em pânico quer fazer o teste. Então ele corre para onde? Ele espirrou, tossiu, ele vai para o pronto-socorro. Nós já temos pronto-socorros dos hospitais particulares aqui em São Paulo lotados, não é? É isso aí. Eu acho que para a gente entender um pouco o porquê dessa diferenciação é que a gente precisa dar uma olhada no como que esse vírus entra, como ele espalha na população e o que ele causa proporcionalmente na população. Depois que ele surgiu na China, ele começou a espalhar, né? Olha, nós não combinamos nada, estou vendo o Esper agora, viu? Sim. Então, o Drauzio começou explicando essa parte do histórico da China. Vamos ver se a interpretação dele bate com a minha. Então o vírus começa a espalhar pela China. Quantos por cento das pessoas que pegam o vírus ficam doentes? A gente não sabe. Então está completamente em aberto ainda, porque nós não temos ainda disponível em larga escala um teste que você colhe a amostra de sangue e vê se a pessoa teve ou não teve. Mas logo está disponível, a gente vai ficar sabendo. Bom, agora, uma parte das pessoas que pegam o vírus tem sintoma. Então essas o sistema de saúde vê. Então é como se fosse aquela história de um iceberg na água. Então você está vendo o que está boiando na superfície. E as coisas que você vê mais claramente é o pico do iceberg, que é a pessoa que está muito doente e que vai parar numa UTI. A proporção de mortos calculada, que você mencionou muito bem, ela é baseada no que você está enxergando sobre a superfície. Né? Agora, tudo que está para baixo, porque a gente não tem esse exame para fazer diagnóstico, a gente não sabe. Então, provavelmente, essa proporção de pessoas que vão desenvolver uma doença mais grave e podem morrer dela, vai diluir na hora que a gente entender qual que é o tamanho dessa pedra de gelo embaixo da água. Bom, mais do que isso, às vezes nem a parte de cima da água você não consegue ver muito bem, que acontece tudo tão rápido que algumas coisas que são mais brandas passam desapercebidas. Então a gente costuma ver só a ponta. O sistema de saúde não consegue detectar. Não consegue. Agora, por que isso, você falou, muito importante, é um problema? Que isso tudo acontece tão rápido, chega um iceberg tão grande ao mesmo tempo, que nós não estamos preparados. Aí bate no Titanic. E aí dá problema, dá avaria no barco e tudo mais. O que aconteceu na China foi isso, deu um pico e agora está em queda. E aparentemente a força da epidemia está indo embora. Bom, a gente viu algo parecido acontecendo também na Itália. Deu um pico e agora está começando a querer reduzir. E agora a gente tem que ver como vai se comportar nos demais países para saber qual que é essa dinâmica da epidemia. E eu acho que se repetir o que aconteceu na China
E aparentemente o que vem acontecendo na Itália vai ser um ciclo de aproximadamente 3 meses. Tinha ouvido 4 já, mas é isso. É, 3, mais 4. ou menos. É que a gente ainda Coreia não tem. também, né? É. Na Coreia também. Agora, o que nós temos de diferente aqui no Brasil é que, como a gente está no hemisfério sul e é mais quente, nós não sabemos se essa mesma dinâmica vai se comportar da mesma forma aqui. E é possível que ela tenha alguma diferença, porque na Austrália, que também no hemisfério sul, não explodiu da mesma forma que explodiu na Itália e está aumentando em vários países da Europa. Mas o desenho deve ser o mesmo. Vai ter um pico e vai depois a cair. Não tem como ser diferente disso. Não, pode ser, porque a gente está no calor, tá bom? Então pode ser que a gente comece a ter uma subida, mas a inclinação da curva de aumento de casos não seja tão íngreme quando a gente seja, que viu lá, só o tempo vai dizer, ou pode ser que venha rápido também. Certo. Agora, o que a gente tem que fazer com essas medidas de, olha, vai para casa, se você está com o nariz escorrendo, não fala com muitas outras pessoas, é que se você diminuir a capacidade sua de transmissão, talvez, em vez de você fazer uma curva que dá um pico e cai, você faz uma que é um balão assim mais longo, e aí dá tempo de, distribuindo esses casos, o sistema de saúde aguentar a pressão. Sim. Wesley, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da mortalidade, que isso deixa até nós que acompanhamos de perto meio com dificuldade de interpretação. Por exemplo, na Itália, a internet está cheia de coisas horríveis, né? De médicos dizendo, olha, tanta gente morrendo. Não, mas o dado concreto é que o número de mortes aí está ao redor, vamos dizer, 6% no máximo. Só que quando você vê a Coreia do Sul, nós temos, a mortalidade lá foi de 0,7%. Sim. Na China, 3 e pouquinho por cento. A Organização Mundial da Saúde diz que é de 3,5%. A média do mundo inteiro. Na Alemanha, eles juntaram aí 1.300 casos e tiveram 2 mortes em 1.300 casos. Eu tenho uma explicação para isso, mas eu queria você, particular, eu queria que você desse a sua. A minha é que é como você enxerga o iceberg melhor. É a primeira explicação. E a gente sabe disso muito claramente, comparando o número de testes que foi feito na Coreia do Sul com todos os outros países. Quando estava com 1.000 casos, agora se não me engano está uns 10 mil, é isso? Mais ou menos, a gente olha depois no mapa. Com 1.000 casos, a Coreia já tinha feito 500 mil testes. Como eles fazem muito mais teste, qualquer pessoa eles fazem teste, eles se mobilizaram para criar essa infraestrutura antes mesmo de chegar a epidemia. Eles têm fábricas no país que trabalham com esse tipo de metodologia, eles conseguiram fazer esse trabalho melhor que qualquer lugar no mundo. Você vê o iceberg melhor, então você dilui. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, que talvez seja o exemplo da Alemanha, que a capacidade que os alemães tenham de lidar com esses pacientes graves tenha sido fenomenal. Mas como a epidemia lá está muito no começo, a gente tem que esperar um pouco mais para ver se essa tendência se mantém ou se eles começam, infelizmente, a acumular pessoas que vão morrer da doença mais para frente. A terceira influência nesses dados é a faixa etária da população. Quanto mais velha a faixa etária, mais pessoas muito idosas que têm outros problemas de saúde vão pegar o vírus e acabam morrendo da doença mais proporcionalmente com uma população mais nova. Sim. E de fato há uma diferença. A Coreia é mais nova do que a Itália, especialmente a Lombardia. Mas olha, você pega a população italiana acima de 65 anos, corresponde a 22% da população do país. Na Coreia são 14%. Muito menos. Muito menos, né? Quase a metade dessa população mais velha. Mas a Alemanha tem uma população também de idosos muito próxima da Itália. A Itália é o país da Europa que tem o maior número de idosos, mas a Alemanha está perto disso. Tá né? perto, E não está experimentando a mesma mortalidade. Sim. Você acha que os italianos, o sistema de saúde italiano bobeou um pouco no início da epidemia? A gente conhece bem agora o que aconteceu na Itália. Começou a epidemia lá na China.
a noção que todo mundo começou a desenvolver é: vai vir alguém da China com o vírus. Então a Itália, a Alemanha, Estados Unidos, a Coreia, todo mundo falou assim: olha, se alguém vem da China com sintomas, nós achamos que talvez seja o caso que vai introduzir. E a Itália estava com a mesma noção, porque Milão é o ponto principal de comércio com a China. E tem muita viagem de chinês para lá e para cá. Então eles ficaram com essa atenção. Mas logo depois que começou a acontecer a epidemia da China, algumas pessoas foram para alguns outros lugares na Europa. Foi gente para a Alemanha, foi gente para a França, e eles fizeram alguns diagnósticos pontuais. E eu lembro que a gente discutiu bastante isso naquela época, Drauzio, que teve algumas pessoas que voltaram da Alemanha, teve algumas pessoas que foram repatriadas da Alemanha, e aí tiveram alguns casos por lá, mas eles ficaram meio contidos. Só que teve uma pessoa da Alemanha que desceu para a Itália, para a região da Lombardia. E ela trouxe o vírus. Então, essa pessoa ficou abaixo da suspeita. Que vinha da Alemanha, não da Porque ela China. veio da Alemanha. E ela frequentou o hospital, foi no pronto-socorro tossindo, começou a ter uma pneumonia progressiva e foi espalhando para todo mundo, mas ninguém achava que era coronavírus. Pelos sintomas semelhantes com outras coisas também. Exato, e assim, ela foi espalhando para os profissionais de saúde que atenderam essa pessoa, foi para as pessoas que estavam na sala de espera e tudo mais. E aí explodiu a epidemia na Itália, mas como não envolvia orientais, eles achavam que não tinha, era alguma outra coisa. E isso que saiu do controle, por isso que ela deu o tiro para cima. Sim. Isso foi comprovado, inclusive, com a sequência do Brasil. Aquele primeiro caso sequenciado aqui do Brasil tem a sequência do vírus genética, né? é idêntica à sequência genética do vírus, de um dos vírus da Lombardia. Mas o mais próximo depois é um vírus alemão. Na Alemanha, né? Sim. Né? Sim. Mas só falar aqui, Esper e Drauzio, o Ilha de Barbados, que é um canal muito grande, estava fazendo uma live na mesma hora que a gente sobre corona, e eles pediram para a audiência vir para nós. Então, vamos dar um agradecimento Muito obrigado. para o Cauê Moura, para o PC Siqueira e o Rafinha Bastos, que são os que conduzem lá o Ilha de Barbados, por pedir para pessoas virem para cá, né? E eles são muito grandes, então agora a gente tem uma responsabilidade Isso é maior atitude ainda. rara no Brasil de hoje, né? Pois é, né? Vai lá ver o outro e não o meu, né? Obrigado, então, por ter enviado essa audiência para cá. E, Esper e Drauzio, eu queria trazer um pouco a discussão mais para o dia a dia aqui do Brasil, né? Agora que a gente tratou um pouco mais dessa parte do histórico, de onde está vindo a doença, etc, né? Uma dúvida que tem, Esper, ele é tão semelhante a uma gripe, a gente já teve outras epidemias, você falou da SARS, da MERS, a diferença desse é que ele pega muito fácil, é isso? É esse Ele problema? pega mais fácil, aparentemente. Então ele se espalha... Ele espalha muito fácil. Ele Tá. pega mais fácil, mas mata muito menos do Sim. que, até aqui pelo menos, muito menos do que a SARS e Sim. do que a MERS, né? Do que as duas epidemias. A SARS de 2002, tinha uma mortalidade perto de 10%. Sim. E a MERS, aquela que veio do Oriente Médio, teve uma mortalidade de 35%. Sim. Né? São Sim. doenças muito Terríveis. mais Aliás, o graves. temor de disseminação foi maior naquela época com a SARS de 2002 e com a MERS de 2002. Imagina uma coisa matando 1/3 das pessoas. Agora, a MERS surgiu no Oriente Médio por um coronavírus também. E num lugar quente ali, porque perto do Saara, né? Isso não te deixa assim meio desconfiado desse argumento que aqui vai chegar no verão, que a gente não sabe. Mas você sabe que não dá para comparar muito bem, mas o número de casos de MERS não passou de 1.000 e pouco. Então foi muito pouco. Era um vírus mal adaptado. Né? E agora, esse vírus ainda causa algumas infecções lá, mas são pessoas que têm contatos diretos com dromedários. Então quem tem um dromedário em casa e está nos ouvindo, deveria tomar cuidado para não pegar. Quem vai o trabalhar MERS. montado no camelo. Quem vai trabalhar de dromedário não deve usar. Mas ainda tem algumas transmissões, só que ela não se sustenta. Por quê? Primeiro, depende de um contato próximo com uma situação de exceção, que é contato próximo. Cuidadores de dromedários têm
testes positivos para MERS muito mais frequentemente, e a segunda é que a densidade da população ao redor de onde existem dromedários é muito menor, então a chance dele pular e ficar transmitindo de pessoa para pessoa é menor. Sim. Além disso, a mortalidade é muito mais alta. Né? Sim. É, 35%. e quando você tem um agente infeccioso que mata o hospedeiro, se transmite mal, porque gente morta não anda por aí espalhando o vírus. Né? Como o ebola, né? Com Como ebola. você sempre fala, Por né? que aparece o pico e depois some o vírus? Né? Porque as pessoas Não dá nem morrem e tempo de não dá transmitir. tempo de transmitir para os outros. É. Né? Agora falando um pouco como deve ser o dia a dia aqui mais, né, daqui pra frente, né, Super Drauzio? Porque apesar deles terem mortalidade mais alta, como vocês falaram, ele não causou esse cenário que a gente vê agora, né, de cogitar cancelar eventos, orientação para evitar sair de casa. Queria que vocês falassem um pouco o que dessas medidas, assim, que tem uma cara um pouco mais de alarme, realmente deve ser levada em conta, e qual é a medida para a gente também não ficar nesse alarmismo, não sai de casa simplesmente, não cumprimento com a mão, né? Hoje, quando a gente encontrei, a gente fez uma brincadeira, mas no final a gente não se deu a mão para cumprimentar. Aí eu fiquei meio na dúvida, é para não dar a mão mesmo, melhor evitar, o que é meio exagero? Então vamos lá para as medidas gerais. Então, do ponto de vista pessoal, nós dois aqui, é muito difícil, na minha opinião, na cultura do brasileiro e do nosso dia a dia, a gente mudar tudo que a gente faz. Quem vai ter o policiamento de não cumprimentar, não dar um abraço ou não dar um beijo no rosto na hora que vê? A gente talvez, tomando os cuidados, minimize um pouco, mas eu acho que o impacto que isso vai exercer na disseminação, na transmissão desse vírus, vai ser relativamente pequeno. É igual o cara que economiza água do banho. É muito difícil. E eu acho que a gente não pode ter nenhuma certeza que todo mundo vai deixar de, por exemplo, encostar a mão no rosto, que vai apertar a mão um do outro. Certo. Só encostar a mão no rosto, por exemplo, a estimativa é que a gente faça isso de 2 a 3 mil vezes por dia. Você não percebe, mas aqui nós três já botamos a mão no rosto, você já arrumou seu óculos, Sim. etc. Entra, cumprimenta, abraça, etc. Então essas medidas gerais, a gente pode tentar melhorar, começando a adaptar esses hábitos. Mas uma outra coisa que a gente pode fazer que pode ajudar muito é ter o hábito de sempre lavar a mão. E numa superfície como essa, onde alguém pode ter espirrado ou tossido há muito pouco tempo, e aí fica uma gotícula de secreção, passa um pano com detergente simples, que isso já é capaz de limpar e não transformar o contato como sendo possível de ser transmitido. Certo. Mas o vírus é muito facilmente transmitido, as pessoas precisam saber disso. Tá. A segunda coisa são as aglomerações. Então há uma discussão muito grande a esse respeito. Então, alguns pesquisadores acham que suspender a escola adianta, outros acham que não adianta, outros acham que se você parar de fazer jogo de futebol adianta, outros acham que ajuda muito pouco. Há uma controvérsia. Mas o que eu acho que é consenso entre todo mundo é que não adianta eu ter uma escola aqui que suspenda a aula e a do lado não. Então, se a gente for fazer uma medida de tentativa de diminuir aglomerações para diminuir a transmissibilidade, todo mundo tem que fazer de uma certa forma coordenada, porque senão não adianta nada. Sim. E é por isso que existem recomendações que são sugeridas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde, pelo município, que vão facilitar a coordenação das ações de proteção. Então, por exemplo, teve uma escola em São Paulo que logo parou a aula. Aí o pessoal saiu da aula e foi pro shopping. Foi se aglomerar em outro lugar. Foi levar em outro lugar, foram no cinema, foram encontrar, foram jogar um na casa do outro. Quer dizer, não adianta muita coisa. Agora, se todo mundo faz a coisa de uma forma coordenada, a gente tem uma ação. Então, eu acho, pode parecer que é bobagem isso, mas a gente observar o que o Ministério da Saúde fala, o que a Secretaria de Saúde fala, é uma coisa que coletivamente faz muito mais sentido. Sim. E a última coisa é um cuidado especial às pessoas que estão sob risco de desenvolver uma doença mais grave. Sim. Então, Drauzio comentou aqui já, e que as pessoas que têm mais idade, principalmente, proporcionalmente, né, Drauzio, acabam desenvolvendo uma doença mais grave.
Então, por exemplo, eu vou falar aqui para todo mundo o que eu falei para minha mãe ontem. Essa é sempre boa. Porque isso é a forma mais honesta de eu mostrar para todo mundo o que eu acho sobre o problema. A minha mãe tem 75 anos, ela fuma 2 maços de cigarro por dia, desculpa, mãe. E tem um pouco de enfisema, mas ela tá relativamente, ela tá bem de saúde, na verdade, trabalha, faz tudo que ela precisa fazer, cuida da casa, tudo mais. Mas ela tem 75 anos e tem um problema de pulmão crônico, discreto, mas tem. Certo. Ela tem uma chance, portanto, de desenvolver uma doença mais grave. Liguei para a dona Meire e falei para ela, mãe, fica em casa um pouco mais. Evita de ficar saindo. Se a senhora quiser ir para algum evento que tem muita gente. Outro dia na cidade dela, ela recebeu um prêmio no Dia da Mulher. Todo mundo comemorou, todo mundo ficou feliz. Sim. Mas numa hora dessa, eu acho que é melhor não ir num teatro que tem 300 pessoas e receber cumprimento de todo mundo. Porque a chance dela pegar é muito maior. Sim. Então, o conselho que eu dei para ela se resguardar um pouco mais em casa, fazer tarefas mais voltadas para o dia a dia, que dependem mais de atividade manual, que ela é advogada, então ela trabalha nos processos, faz coisas mais em casa do que ir visitar um fulano, um cliente num lugar, um ciclano no outro lugar. Mais ou menos. E tentar substituir isso por formas que a internet nos oferece de fazer essa comunicação à distância nesse momento. Mais ou menos exatamente a mesma coisa com minha irmã, que tem 80 anos de idade, tem diabetes. E fica em casa o máximo que você puder, trabalha de casa, né? Era meio... Essa possibilidade hoje. Parece muito naquela época que a gente estava tendo Zika, e aí mulheres grávidas, será que eu seguro um pouco a viagem para o Nordeste, etc.? Se puder, dá uma segurada. Não, é meio isso. Segura de qualquer jeito, não vai. Nesse caso era pior ainda, né? Não vai. Não vai de jeito nenhum. Mas nesse caso também, né? Se possível, evite sair nessas condições ainda, que são um grupo de maior risco, né? Isso. Agora, é engraçado porque, agora vamos ver o que vai acontecer, mas essas semanas todas aí, o que eu recebia de WhatsApp de amigos, de conhecidos, de amigos, eu tenho uma viagem para Paris, posso ir? Eu que vou assumir essa responsabilidade. Você que vai definir Outro agora. dia, eu tenho uma viagem para Itália, que eu já paguei, fazer turismo na Itália, posso ir? Não estava acontecendo nada na Itália. Sim. Só para antes da gente ir para as perguntas, eu queria que vocês comentassem rapidamente. O Drauzio começou a falar sobre isso e ele falou que era muito importante a gente ir com essa mensagem, sair, né, do programa com essa mensagem, que é aí a responsabilidade que cada um vai ter para não sobrecarregar o sistema público. Eu acho que esse é um problema muito grave. Porque, olha, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que você tem aí de doentes que vão precisar parar na UTI, você vai ter aí 10% de doentes. Vamos imaginar esse número. Bom, dependendo das dimensões que a epidemia venha a ter, vão faltar leitos de UTI, mas não é que vão faltar meia dúzia de leitos. Essa parte sempre foi o calcanhar de Aquiles do SUS. Vão faltar centenas, talvez milhares de leitos de UTI, dependendo das proporções todas. Então você imagina o estresse que vai ficar o sistema de saúde numa fase como essa. Sim. Se você acrescentar a pessoa que vai lá, que quer saber porque está assim, com sintomas mínimos, não tem idade nenhuma para ter complicações, vai lá para colher secreção e fazer o teste, primeiro, não vai ter teste para todo mundo. Não vai. Não vai ter como testar centenas, ou milhares e milhares de pessoas saudáveis com sintomas mínimos. Sim. Então, eu acho que essa é uma questão de cidadania. Sabe, você saber que tem gente que está precisando mais do que você. Você não tem sintomas graves, está bem disposto, só com incômodos, tosse, nariz escorrendo, fica em casa, não vai criar problema no sistema de saúde. Especialmente porque, vamos dizer que você não está infectado, está com um resfriado comum. Você vai lá, vai para a sala de espera. Fica aquela sala de espera, 30, 40 pessoas ali. As epidemias de gripe mostraram para a gente que o melhor lugar para quem gosta de ficar gripado é sala de espera de pronto-socorro. Né? E provavelmente com o corona vai acontecer a mesma coisa. E tem um agravante.
Se não tiver, você vai correr risco de adquirir o vírus. E se você tiver, você vai estar levando o vírus para lá, que vai estar no meio de pessoas que não estão infectadas. Sim. Um tem diabetes, o outro está com insuficiência cardíaca, e você vai infectar o pessoal de saúde. Sim. E isso é muito grave. Não é que eu queira proteger as pessoas dessa área, não é isso. É que eles são fundamentais. Claro. Se você não tem... E mais, o sistema de saúde brasileiro é muito centrado no médico, não é? O médico é muito menos importante nessa hora. Sim. Importantes quem são? São as enfermeiras, as atendentes, os auxiliares de enfermagem, que estão ali em contato direto com os doentes. Essas mulheres, digo mulheres que são mulheres na grande maioria, não podem se infectar. Porque uma que pega o vírus tem que ser afastada do trabalho, lógico, você não vai deixar trabalhando, e onde você vai achar outra. Claro. Primeiro que queira ir para aquela posição, segundo que esteja treinada para exercer a função. Sim, claro. Então nós podemos ter aí, se não tomarmos muitos cuidados, nós podemos ter aí uma epidemia de coronavírus na enfermagem, especialmente. Sim. E aí vai faltar gente para atender os doentes, o que vai ser muito pior. Né? Sim. Então, tá com o nariz correndo, tá um pouquinho de febre, fica quieto em casa. Agora começou a sentir falta de ar, aí tudo bem, aí vai para o hospital. Mas até lá, não. Eu, por mim, entrava em todos os prontos-socorros e falava, você vai embora, você vai embora. Sim, se não tiver com esse sintoma... Tem uma pergunta que tem a ver com isso. Deixa eu aproveitar e falar Claro. uma coisa. Um outro exemplo que a gente precisa desencorajar são as pessoas que não têm sintoma, que querem colher o teste para saber se tem coronavírus. Essa, sim, é uma forma de você criar um problema enorme para o sistema. Você vai usar um teste, ou pode usar um teste que vai faltar para alguém que precisa. Você vai dar uma sobrecarga para o sistema de saúde de processar esse material, um funcionário para processar. E mais do que isso, na hora que você vai lá colher seu teste, tem alguma pessoa que pode estar com coronavírus do lado, que pode acontecer o mesmo fenômeno. Então essa história, não, eu voltei de tal lugar, eu vi uma pessoa que estava com coronavírus, deixa eu fazer o teste para ver se eu peguei ou não, não adianta. Sim. E também não adianta porque para as pessoas que não têm sintomas, o teste funciona muito mal. Então pode ser que essa pessoa até tenha entrado em contato com o coronavírus, mas naquele momento ele não vai ser detectado. Tá. Então não vale a pena fazer o teste. E além disso, você faz o teste, quero ver se eu peguei, e o teste vem negativo, você faz o que com esse resultado? Vai de novo depois. Faz o quê? Tá negativo, que bom. Aí você vai jogar baralho com os amigos, tem dois que te espirram na cara. Pronto. Vai de novo fazer. Você pegou o exame de manhã, estava normal. E agora? Você vai voltar lá para fazer? Até dá, né? Tem uma dúvida que surgiu por causa dessa orientação que eu acho que é importante, Drauzio, de... Beleza, então digamos que o sintoma-chave para eu, de fato, procurar ajuda com consciência seja mais a falta de ar, né? Aí a Nelby Oliveira perguntou, eu sou alérgica e quando me dá crise eu fico parecendo que estou gripada e tenho até a falta de ar. Mas aí nesse caso, fico com a dúvida, né? Aí eu devo ir também? Eu acho que se ela tem asma, ela deve ter tido muitas crises já no decorrer da vida, né? Ela sabe mais ou menos como essas crises funcionam. Se ela tiver uma infecção grave por causa do coronavírus, ela vai ver que essa crise é completamente diferente das anteriores. Tá, não vai confundir. O fato dela ter asma, e especialmente se ela tem uma doença que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem mais risco de desenvolver, mas não quer dizer que vá desenvolver, né? Tá. Agora, tem que sempre ressaltar que a gente também não está pedindo para todo mundo saber tudo. Porque não tem condição, nem ninguém, muita gente que não faz medicina não tem condição de interpretar todos os seus sintomas. Então, na evidência, se não é uma coisa mais banal, que a pessoa está acostumada, um sintoma gripal, mas começou a aparecer alguma coisa, começou a deixar meio em dúvida, nela que tem uma asma crônica, acha que está um pouco diferente, vá e peça ajuda. Tá. Né? Certo. Peça ajuda. Agora, o que é o sintoma mais importante, que é indicativo que a coisa não está indo bem, é falta de ar. Tá.
E a febre, sempre tem? A febre não é um sintoma de gravidade. E nem obrigatório, né? Nem obrigatório. Então a pessoa pode ter uma febre, ela pode ser até um pouco mais alta, né? Agora, a febre ela pode chamar um pouco mais de atenção quando a pessoa tem a febre vai melhorando, aí lá pra frente ela começa a subir forte de novo. Tá. Então essa mudança de padrão também chama um pouco mais de atenção. Certo, tá. A Ginger perguntou, eu não sei se a gente sabe isso já, né? Minha principal dúvida é, a pessoa pode pegar o vírus mais de uma vez? Não. Confere Se imunidade. isso acontecer, é um evento raríssimo. E quando a gente olha outros vírus, há algumas pouquíssimas pessoas que podem ter infecção sequencial pelo mesmo vírus. Certo. Mas isso está geralmente associado com algumas alterações no sistema de defesa, são exceções das exceções. Certo. Esse comportamento da epidemia da China, dela ter subido, feito um pico e está caindo, provavelmente também é reflexo do fato de muitas das pessoas já pegaram, desenvolveram uma defesa e estão protegidas, o vírus não consegue circular bem mais. Explica o que é essa imunidade de rebanho que os epidemiologistas... Dependendo da taxa de reprodutibilidade de um vírus na população, quando você tem uma certa percentagem de protegidos, o vírus não consegue ser transmitido mais. O vírus que é muito transmissível, e aqui eu vou dar um exemplo que é o vírus mais transmissível que a gente conhece, que é o vírus do sarampo. Já que a varíola acabou, né? Depende de uma taxa de rebanho que é 95%. Se você vacinar 95% de uma população, o vírus não circula mais. Porque aquela nata de 5% que sobra não consegue fazer o vírus multiplicar, mesmo ele sendo muito reproduzível. Sim. Quanto menos a taxa de multiplicação do vírus na população, menor é a percentagem de pessoas que você precisa para conferir essa taxa de rebanho protetor. A nata fica maior. Então a gente não sabe qual é que é a do coronavírus, mas por saber que ele se reproduz de 2,6 a 3, comparado com 16, que é 13 a 18 do sarampo, você precisa de um percentual bem menor da população que já esteja protegida para o vírus não conseguir circular mais. Certo. Drauzio e Esper, a gente já está dando 1 hora aqui de live, mas ficou muita pergunta por responder. Então vamos tentar fazer aquelas perguntas meio curtinhas. Mesmo que você achar que precise... Bom, só você achar essencial, porque senão a gente vai de novo sempre entrar em umas explicações assim. A Aua Maia perguntou, a gente já tem estudo preliminar sobre sequela? Não. Não. E não deve ter, né? Tem um problema da sequela pulmonar para pacientes muito graves que foram parar na UTI. Tá. Só isso por enquanto. Tá. A Tonelli Fernanda perguntou, uma dúvida que não encontrei até o momento é o contato com urina em banheiro público, alguma possibilidade assim. Acho que o problema não é esse, né? Não. Embora a gente ainda carece de informações se o vírus ele sai pela urina ou não. Há alguns indícios que ele sai pelas fezes, mas a chance especialmente de urina e fezes, de transmitirem é muito pequena, né? Exceto em bebês. Tá. Mas aqui vai um outro comentário. Bebês, a gente não tem certeza de que forma eles participam na cadeia de transmissão. Tá. A Josefa perguntou, e eu acho que tem a ver, Josefa Ferreira dos Santos, porque o Drauzio no início comentou que uma das coisas que podem acontecer com a pessoa infectada é que ela desenvolva algum tipo de pneumonia, né? Então, nesse caso, adianta a pessoa tomar vacina ou ser vacinada contra a pneumonia? Não, porque a pneumonia não é a pneumonia bacteriana clássica, é a pneumonia viral. Certo. E para a pneumonia viral a gente não tem vacina. E pessoa que se vacina contra a gripe comum também não tem nada a ver. É uma ajuda, não é? Especialmente ajuda nessas fases de epidemia, né? Você tira esses que vão gripados parar no pronto-socorro. Ajuda nesse sentido. Ajuda. Tá. Diminui a carga, né? A Grazi Santos pergunta, dá para pegar através do dinheiro? Não? Não? Você não queria resposta rápida? É que eu achava que podia, me surpreendi. Bom, aí é uma pergunta que exige alguma reflexão, né? O SUS tem aparato para atender todos os casos? O tempo dirá. Se todo mundo se comportar idealmente, que nem a gente falou aqui? Não é por isso. Depende da carga que vai exercer no SUS. Tá. Por enquanto tá tudo bem.
Mas assim, nós temos ainda um número que não é grande de casos comparados com o que aconteceu na Itália, por exemplo. Nós vamos ter epidemia da Itália? Não sei. A gente vai ter epidemia da China? Não sei. Nós vamos ter epidemia da Coreia do Sul? Não sei. Da Austrália? É muito cedo. Tempo que vai dizer. Muito cedo. Certo. Agora, o que eu posso dizer para você é que possivelmente a capacidade de absorção da epidemia no SUS vai ser desigual no país. Sim, claro. Tem locais que o SUS é melhor, tem locais que ele é pior, e é aqui um bom momento para a gente fazer uma reflexão que o investimento do SUS é muito importante para a nação brasileira. Sim. Só o estado de São Paulo, 60% da população, de 44 milhões de pessoas, portanto 23 milhões, dependem do SUS integralmente. Sim. Então, quanto mais a gente investir no SUS, torná-lo bem administrado e com serviços cada vez de melhor qualidade, a gente vai servir essa população melhor. E no país inteiro são 75% dependentes do SUS exclusivamente. Sim. Olha, o Gonçalo Vecina, que é um epidemiologista que todos nós respeitamos muito, diz que sem o SUS é a barbárie. Sim. Então essas pessoas que são contra o SUS, que acham que o SUS é desorganizado, é fácil apontar defeito, né? Sim. Mas olha o que aconteceria agora numa situação como essa se nós não tivéssemos o SUS. Claro. E os economistas que acham que não, a saúde tem que ter um teto, não dá tudo, dá para dar tudo para todo mundo, o SUS já tem dinheiro suficiente, o que falta é organização. E agora, como eles vão se comportar? Sim. Como eles vão se comportar os políticos na discussão do orçamento? Nós vamos enfrentar essa epidemia do jeito que ela está e ninguém sabe exatamente onde ela pode chegar. Sim. Com esses recursos que nós temos. Sim. Isso vai ser um crime se fizerem isso. Vai ser um crime. Os Estados Unidos são um pouco um exemplo, assim, pra Não. gente ver de como seria ou não? Não. É outra coisa. Lá é muito mais dependente da saúde suplementar e está tendo um debate muito agudo durante essa epidemia que muitas das pessoas que chegam no pronto-socorro com uma pneumonia, às vezes precisa fazer o teste e fala assim, seu seguro não cobre. Sim. Sim. Esper, existe algum perigo extra para grávidas? Até agora não tem nenhuma informação a respeito. A gente está aguardando mais dados que vêm das regiões onde está circulando. Agora, me surpreende o fato que, depois de tantos casos assim, ninguém falou que grávida está sob um risco maior. Não dá para dizer que não está, mas se fosse muito maior do que o resto da população, eu acho que a gente já teria visto alguma coisa. Certo. Mas só o tempo dirá. Tá. Para gripe é pior, que grávida pode ter, durante o episódio da gripe com febre alta, etc., maior chance de perder o bebê. Então você diria que mesmo sem saber por precaução, melhor se incluir num grupo de risco? É melhor tomar mais cuidado, até a gente entender isso aqui um pouco melhor. Certo. Acho que essa é interessante justamente pelo perigo que vocês mencionaram da exposição dos profissionais de saúde, né? O Lorival Donizete colocou. E o pessoal que trabalha na área da saúde pode se proteger desse vírus, né? Como? Pode não, deve, né? Tem que ter material para isso, né? Imagino que já tem um protocolo. Mas, tem que ter luvas, as máscaras adequadas, que aliás parece que vão faltar. Sim. Não será fácil conseguir para todas as unidades de saúde. Sim. E tem que respeitar os códigos de procedimentos o máximo possível. Não pode bobear de jeito nenhum. Sim. O Esper, o Alex Cordeiro perguntou, o vírus vive muito tempo fora do organismo? A gente tem pouca informação ainda, Alex. Os dados são muito conflitantes. Alguns acham que ele pode durar até 3 horas aqui, se cair uma gotinha uma gotícula em cima da mesa com o vírus. Outros, em algumas condições especiais, ele pode durar até 1 dia. Lembre o seguinte, Alex, passa um pano com um detergente simples na superfície que ele não aguenta, ele morre fácil. Esse detergente de pia mesmo? Coisa simples. Limpar, ou um álcool 70%, passa, limpa, deixa secar, que ele não aguenta muito. O vírus, embora ele grude em tudo quanto é lugar, ele é pouco resistente à limpeza. Certo. Esper e Drauzio, né? A Marcele Mendes, uma pergunta que acho que é interessante. O que é considerado falta de ar? A pessoa pode não ter nenhum sintoma e de repente começa a não conseguir respirar direito? Em geral, os doentes definem isso, falam, estou com o fôlego curto. Parece que o pulmão não enche.
E quando você se movimenta, aí fica muito desagradável. E você começa a sentir que está completamente diferente do que você foi. Qualquer esforço provoca falta de ar mesmo, não tem outro nome para isso. Tem alguns truques. Quem não tem nenhum problema e está nos escutando, pode fazer algumas coisas. Marca no relógio 1 minuto e vê quantas vezes a pessoa respira. Você sabe quanto que é a sua taxa de respiração normal. Se da hora que você está meio assim, você começa a respirar muito rápido, aí você fala, opa, talvez tenha alguma outra coisa. Mas aí vai atrás de outros sintomas. Anda pela sua casa, assim, com passo mais firme. Né? Sobe 10 degraus e desce. Você vê como que você desempenha essa tarefa. Se daqui a pouco você começa a ter o nariz correndo, uma tosse que não vai, aí você tenta fazer isso, você fica um fôlego muito mais curto, porque talvez está vindo uma falta de ar. E alguns sinais que a gente usa na medicina é assim, você olha para a ponta dos dedos e os lábios, se na hora que você está com essa falta de ar ele começa a ficar um pouco arroxeado, é porque tem alguma coisa errada, precisa procurar ajuda. Mas é só o esforço ou não? Ele vai aparecer mais no esforço, né? Agora, se aparecer no repouso, estamos aqui sentados, aí você está... E aí o lábio, tá? Fala entrecortada, aí você tem que já ir atrasou para ir, né? Tem que estar na hora. Você já está atrasado. Tá. Não precisa chegar tanto também para ir, digamos. Não, você começou... Assim, a gente não quer que as pessoas tenham a capacidade de interpretar tudo com precisão. Sim, sim. Mas assim, esses que são os sinais mais marcantes. Tá. Flávia Santos, quem precisa pegar ônibus e metrô diariamente, que cuidado pode fazer? Eu acho que é muito difícil a gente evitar de ter um contato com outras pessoas, e eu vivo dizendo isso. Quem fala assim, não mantenha cuidado com a superfície do metrô, é porque nunca pegou o metrô na hora do pico, né? Sim. É claro que havendo a possibilidade de mudar um pouco o seu horário para evitar o horário de pico, é melhor, mas isso aqui é uma realidade não é para todo mundo, claro. Pouca gente. Minoria. E a outra coisa, assim, tá no metrô, etc., lava a mão antes e depois de ir. Sim. Né? E procura, você sabe que essa coisa de pôr a mão no rosto ainda, mas na boca, nos olhos, no nariz, se a gente prestar bastante atenção, se policiar, funciona. Você consegue fazer, diminui muito pelo menos, né? Coçar o nariz, dá para coçar no braço, não é? Não precisa coçar com a mão. Né? Bom, espirrar na... Eu tenho espirrado no braço. Espirrar nos outros. Um negócio aqui, né? Mas você mesmo não colocar a sua mão, tentar evitar fazer isso, né? Você saiu do metrô, se policia para não pôr a mão no rosto. Onde você chegou, no destino final, lava a mão, lava direito, do jeito que tem sido exaustivamente ensinado. Acredita aí, né? na sua capacidade. Aliás, é uma coisa boa, né? Espera, quanto tempo a gente fala que as pessoas têm que aprender a lavar a mão. Agora estão vendo. Chegou a hora. Você sabe, Drauzio, que em 2009, na gripe suína, a gente foi mudando a nossa cultura em grandes solavancos, né? Em 2009, ninguém sabia o que era vírus influenza. Ninguém sabia o que era álcool gel. Ninguém sabia o que era um teste para gripe em pronto-socorro. Ninguém sabia. E isso transformou o Brasil. Sim. A cultura de gripe foi instituída no país. Sim. E aqui a gente tem uma situação que vai mudar um pouco as nossas etiquetas, vai mudar o hábito da gente fazer reuniões pela internet e vai mudar o hábito das pessoas, de uma forma geral, tomar cuidado quando elas têm sintomas para não deixar transmitir para outras pessoas. Sim. Tem algumas perguntas aqui, que estão virando quase folclóricas sobre esse assunto, que Rodrigo Diógenes, é possível ser transmitido por encomenda online que chega da China? Não. Next. E a máscara? O que tem? Resolve, Roger 1808. Resolve, a máscara simples, não precisa ser aquela sofisticada que a gente chama de N95. A máscara simples, ela tem uma eficácia muito boa, mas ela só é boa para pessoas que estão com sintomas. Usar a máscara para andar em metrô, andar na rua, andar em lugares abertos, ficar no escritório trabalhando com a máscara, não adianta. Por várias razões. Primeiro que a chance de você ter contato com o vírus é muito pequena nessas circunstâncias. Número 2,
você, depois de cerca de 2 horas, mas principalmente depois de 4 horas, ela começa a perder muita eficiência. E aí a pessoa tá com aquele negócio o dia inteiro, fica com a falsa sensação de segurança que está protegido e não está. E a última coisa, a gente já comentou isso em outras situações, se usar a máscara para qualquer coisa, você vai tirar a máscara de quem precisa para se proteger na hora. Bom, já então, não se acha mais máscara em farmácia nenhuma. Álcool gel já é meio difícil. Quantas máscaras você comprou? Você comprou máscara? Eu não comprei nenhuma máscara. Eu também não. Eu vi gente que ia comprar, falou, nossa, já tá meio acabando, então vou comprar todas. Aí comprou um estoque inteiro que tinha na prateleira. O produtor de máscara deve estar felicíssimo. Depois falta para os que precisam realmente. Né? O Esper Drauzio, né? O Paisli pergunta, poderia falar sobre cuidados com crianças em casa, principalmente recém-nascidos? Alguma coisa específica? Essa pergunta eu tenho que confessar que a gente não tem a resposta ainda. Mas assim, recém-nascidos, crianças pequenas, praticamente não tem o coronavírus causando doença. O que a gente não tem como responder para ele é, digamos que ele pega o coronavírus do tio, uma criança de 1 ano de idade. Qual que é a quantidade de vírus vai ter na secreção respiratória da criança? Quanto que vai estar nas suas secreções? Quanto, se ele vai eliminar nas fezes ou não, que quantidade a gente não sabe. E tem outro detalhe, né? Criança recém-nascida tem que ser protegida de qualquer tipo de agente infeccioso transmissível. Naturalmente, mesmo se não estivesse nesse cenário, né? Estamos finalizando aqui já, são as últimas. Sami Portela pergunta, onde o home office entra nesse cenário de prevenção? Quando é indicado que as empresas o adotem? Não, se as empresas acharem que é possível fazer essa migração, especialmente se não tiver prejuízo para as atividades, eu acho que nesse momento é a hora. Tá. E, para finalizar, o Thiago Rafael colocou o que você mencionou, Esper, e você tem falado sempre nas suas entrevistas, ele só colocou Viva o SUS. Viva o SUS. Aí eu queria, para finalizar então, Esper e Drauzio, a gente consegue fazer, sei lá, em tópicos? O que a gente precisa sair daqui sabendo? Eita. A coisa de não correr para o... eu quero dar uma mensagem no final só. Eu também. Eu acho que a mensagem é a seguinte. Não se afaste do sistema de saúde. Só procure o sistema de saúde se você estiver mal, se estiver sentindo falta de ar, se estiver sentindo muito incômodo. Não tem interesse nenhum em fazer o teste. Eu não fiz o teste, o Esper não fez, e a gente está em contato com pessoas doentes. Nós vamos esperar, ver se aparecer algum sintoma e houver necessidade. Não adianta nada saber o resultado do teste para uma doença que não tem tratamento específico. O que adianta isso? Você vai lá, está positivo. Como é que você está? Estou me sentindo bem. Eu não estou meio indisposto, estou querendo ir para casa deitar. Pronto, é isso aí. Que diferença faz se você sabe que quem está provocando isso é o coronavírus ou é um dos mais de 200 vírus que provocam resfriados comuns? A mensagem que eu quero passar é a seguinte. Nós estamos vivendo uma experiência e tanto. É uma coisa nova que a gente não conhecia. Mesmo a gripe suína que teve em 2009, que deu muita balbúrdia, talvez não se compare ao que está acontecendo. Na gripe suína ninguém cancelou o voo entre um país e o outro, não fizeram quarentena, quer dizer, a reação aqui tem sido muito maior por uma doença que potencialmente mata mais gente. A gente ainda tem que destrinchar isso um pouco mais. Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza também, porque durante a nossa entrevista, várias das perguntas a gente não tem resposta. As medidas que estão sendo tomadas vêm em resposta a um conhecimento que está em construção. E vem em resposta a uma epidemia que está modificando progressivamente. Nós vamos cometer erros? Claro que vamos. Na hora que você olhar para trás, falar assim, podia ter feito isso antes, fechou a escola, devia ter fechado a escola antes. Ou você pode olhar para trás e falar assim, besteira, fechamos a escola muito cedo, porque esse negócio ficou cozinhando aí durante 3 meses, todo mundo perdeu o ano. Alguém vai falar, devia ter fechado o transporte público antes, porque senão não aconteceria isso. Aí depois alguém pode chegar, olhar para trás e falar assim,
Por que que eu fechei o transporte público antes? Quantas pessoas Porque as pessoas poderiam ter ido, feito as suas coisas e comprado o seu remédio, etc. E eu impedi que isso acontecesse. Não há resposta perfeita e nós vamos cometer erros. Então a coisa mais fácil que tem uma hora dessa é sentar o porrete, é criticar, é falar que, olha, eles fizeram isso, o fulano fez aquilo. Mas nós estamos numa sociedade só. O vírus não vai escolher quem ele vai infectar por causa da sua opinião, por causa do seu alinhamento, porque ele é fã do político tal, do político outro, se ele é de um jeito ou de outro. Sim. O vírus não escolhe as características das pessoas, não tira passaporte, não tira visto e ele vai sendo transmitido. Sim. Então o que eu acho que tem que fazer é tentar nos unir, observar as informações que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde tentam unificar e vamos atuar juntos. Nós vamos ter perdas, nós vamos ter problemas, mas daqui a um tanto de meses, essa história toda passou e o que tem que ficar é o conhecimento que a gente vai acumular. Sim. Obrigado, Esper. Obrigado, Drauzio. Para finalizar aqui, tem um comentário só aqui para demonstrar o apreço que todo mundo tem por você. A Girl colocou, Dr. Drauzio, não se preocupe, se o coronavírus pegar o senhor, eu lhe dou o meu pulmão. Muito obrigado. Obrigado, gente. A gente finaliza aqui, uma ótima audiência, 8.500 pessoas vendo agora, né? Que a gente está finalizando, depois de 1h30 quase. Então, obrigado, gente, né? Espero que tenha ficado a mensagem bem reforçada para vocês, né? A gente vai ter aí uns 3, 4 meses, né? Tomara que seja só isso mesmo. Nesse meio tempo, a gente tenta cumprir a nossa parte com as informações que a gente deu aqui para não sobrecarregar nosso amado SUS e que quem realmente precise possa ter o seu lugar ali reservado para ser tratado. Obrigado, gente. Boa noite.